boa noite. Nessa aula a gente vai ver como detectar vida. Esse é um dos temas mais intrigantes hoje. Todos nós queremos saber se a vida humana, se a vida aqui na Terra, humana ou qualquer outra tipo de vida, né, é única ou não. Se a vida em outros locais do universo, seja no nosso sistema solar ou além do nosso sistema solar em outras estrelas, não sei. Se houver, como nós podemos fazer para detectar essa vida? Então, na aula de hoje, eu vou falar sobre detecção de vida burra, digamos assim. Vida simples, tá? Qualquer tipo de vida. Uma vida que não vai se revelar para nós. Nós vamos conversar, não é vida inteligente. Na próxima aula, na aula 28, aí eu vou falar de detecção de vida inteligente. Que é um problema à parte, né? Então vamos ver como detectar vida em geral. Quando a gente fala em detectar vida, ou seja, varrer o universo, tentando identificar a vida nesse universo, nós precisamos, antes de tudo, nos perguntar onde que pode ter vida, claro, né? Não vai ter vida em qualquer lugar, ou em princípio parece que não é possível que haja vida em qualquer lugar, né? Olhando para o próprio sistema solar, a gente já percebe isso. Então, aonde detectar a vida? Agora, uma outra pergunta tão importante quanto onde é quando. Porque o universo tem aproximadamente 14 bilhões de anos e a vida pode ter surgido desde os primeiros instantes do universo, desde os primeiros bilhões de anos do universo. Isso a gente diz olhando para o nosso próprio planeta e olhando para a formação das estrelas e planetas. Para a Terra, olhando para a Terra, nosso planeta tem vida, a gente sabe, né? Aproximadamente 600 a 800 milhões de anos depois da sua formação, a Terra já tinha vida. Então a gente diz que a Terra tem a vida aqui em torno de 4 bilhões de anos já. Aparentemente a vida se forma muito rápido, se formou muito rápido no nosso planeta. Demorou para evoluir e chegar em seres humanos e outros animais mais complexos, mas se formou rápido. E se aconteceu aqui, pode ter acontecido em outro lugar também. Qual o problema, né? Por que não? Então, a gente pode dizer que a partir do instante que eu tenho vida, a partir do instante que eu tenho um planeta em torno de uma estrela, a vida pode surgir rápido ali. E a partir de quando no universo eu poderia ter um planeta em torno de uma estrela? Um planeta com boa quantidade de química, né? Elementos químicos, como nós temos aqui. A partir dos primeiros bilhões do universo, bilhões de anos do universo. Porque nos primeiros bilhões de anos, o universo já tinha formado várias supernovas, estrelas massivas que explodiram e contaminaram, enriqueceram o seu ambiente ao redor, né, a sua vizinhança quimicamente, enriqueceram quimicamente essa vizinhança. E deram origem a outras estrelas e com planetas em volta delas. Planetas talvez semelhantes ao nosso, muito parecidos com o nosso. Então, sem sombra de dúvida, o universo pode ter vida há muitos bilhões de anos. É capaz de ter vida há muitos bilhões de anos. 12 bilhões de anos, talvez. E a vida a gente não sabe quanto tempo que a vida dura no planeta. Isso a gente não pode dizer, né, claramente, mas olha, no nosso está durando há 4 bilhões de anos. Então, em princípio, a gente pode, com a resposta, né, do quando, inclusive dizer melhor onde procurar. Ou seja, eu não preciso procurar só perto, eu posso procurar mais longe também, né? Galáxias mais distantes que estão no passado remoto, né? E aí é importante, como que eu vou procurar então? Tudo isso são perguntas que a gente precisa responder muito bem para aumentar a nossa possibilidade de detectar a vida. Que é isso que a gente quer, né? Tem mais chance de fazer essa detecção. No nosso sistema solar, olhando para o nosso sistema solar, a gente poderia dizer, olha, os locais onde a vida poderia existir aqui seriam, em primeiro lugar, os planetas, claro, né? Na Terra tem vida. Segundo lugar, algumas luas do sistema solar, porque temos luas no sistema solar que tem água, temos luas no sistema solar que são mais frias, mais quentes, que são rochosas, etc. Vários tipos de luas no sistema solar.
Asteroides e cometas é mais improvável, porque lá, primeiro que normalmente são objetos muito frios, né? E segundo lugar, que os asteroides são praticamente pedra, não tem mais nada ali, né? E pequenos. E os cometas é gelo e poeira, então não há muita, digamos, riqueza química, como há no planeta. Não tem atmosfera, não tem campo magnético para nos proteger de partículas, etc., né? Todas essas coisas. Então eu diria que, olha, olhando para o nosso sistema solar, planetas e luas. No Sol, evidente, também não vai ter vida, né? A temperatura lá não permite que nenhuma molécula complexa exista. Então não tem como ter vida molecular como a gente entende lá no Sol, né? Extrapolando isso para o resto do universo, também o resto do universo deve ter vida em planetas e satélites, e não no espaço sideral vazio, pelas questões que a gente já falou agora. Então, para buscar vida, nós devemos buscar no nosso sistema solar, nos planetas e satélites desses planetas, e fora, em exoplanetas. É aí que a gente tem que focar a nossa atenção, para aumentar as nossas possibilidades de ter vida, e encontrar vida fora da Terra. A gente pode, então, dizer que temos 3 cenários de busca. Vida perto da gente, que seria basicamente o sistema solar, e é onde a gente pode enviar sondas, satélites, robôs, etc. Até o homem pode ir, né, no sistema solar. A distância no sistema solar é de minutos-luz. Então, o Sol está a 8 minutos de nós, né? Os outros planetas aí também alguma coisa em torno de minutos-luz de distância da gente. A gente pode olhar nas redondezas do sistema solar, ainda dentro da nossa galáxia, né? Mas bem nas redondezas do sistema solar, das estrelas mais próximas da gente, procurando por exoplanetas, planetas que giram em torno de outras estrelas. A gente conhece hoje vários milhares de exoplanetas e eles estão, em geral, esses exoplanetas que a gente conhece, até 1000 anos-luz. Uma distância bem maior, né? Não está no nosso sistema solar, mas ainda pequena comparada com o tamanho da galáxia, porque a galáxia tem 100.000 anos-luz de diâmetro. Então ainda estamos só num pedacinho, né? De 100, a gente vai olhar né? De 100.000, 1000. A gente não vai poder mandar sondas para lá, mas vamos poder fazer análise espectroscópica, tirar a luz dessas estrelas, obter através da luz dessas estrelas informação delas lá e talvez dos planetas também, e identificar a vida ali. Vou mostrar nessa aula como fazer isso. E aí fica para a aula sobre vida inteligente, né? A possibilidade de detectar vida em locais distantes. Detectar vida de civilizações inteligentes. Aí talvez mais do que 1000 anos-luz. Porque uma civilização inteligente pode enviar um sinal para a gente, pode mandar uma comunicação, por exemplo, em rádio. E aí a gente é capaz de hoje detectar esse tipo de coisa, né? Se uma civilização dessa mandar. Então, são esses os cenários aí de detecção de vida. Uma coisa importante que a gente sabe no sistema solar é que a possibilidade da vida sair de um planeta e ir para outro é bastante real. Bastante real. E isso é chamado de panspermia. Talvez a vida não tenha surgido na Terra. Então, é incrível dizer isso. Talvez a vida tenha surgido em Vênus ou em Marte. 2 locais que no começo do sistema solar podem ter sido muito propícios para a formação da vida. Tão propícios quanto a Terra. E pode ter surgido primeiro num lugar desse e ele ter contaminado, entre aspas, com vida a Terra e Marte, né? Vênus contaminou a Terra e Marte, ou o contrário, a Terra contaminou os dois, né? Nós temos Vênus, Terra e Marte. Porque há muita troca de material de um planeta para outro, né? Cai um asteroide ou alguma coisa, né? E esse material é ejetado. E ele fica nessa região, nessa órbita, e acaba caindo sobre os outros planetas. Diariamente, sobre a Terra, caem materiais da Lua, Marte, de vários planetas, e asteroides, e meteoritos, caem sobre a Terra, diariamente. E podem trazer consigo vida, se tiver vida nesses outros locais, né? No ano passado saiu uma notícia interessante
de que ao limpar os vidros da Estação Espacial Internacional, que fica orbitando a Terra a algo em torno de 300 a 400 quilômetros de altitude, superfície, né? Ao limpar os vidros do lado de fora, detectaram um material biológico, algas, a 350 a 400 quilômetros de altitude. A hipótese mais provável é que seja gotículas de água do mar foram levadas até aquela altitude. E esse material acabou grudando ali nos vidros da Estação Espacial Internacional. Então, para você ver que a gente pode, bem razoável, levar material com vida de um lugar para o outro. E, então, a hipótese de panspermia é muito real. Muito real, pode ter acontecido. Mas agora, panspermia dentro do sistema solar. Panspermia de vida de outras estrelas para cá já é extremamente improvável. Por quê? Porque as distâncias entre as estrelas são muito grandes. Lembra daquela proporção que eu falei quando eu estava começando a falar sobre estrelas, em que eu disse que a distância entre o Sol e a estrela mais próxima do Sol, se a gente diminuísse as duas estrelas para o tamanho de uma laranja, seria 3.000 quilômetros. Nós teríamos o Sol a 3.000 quilômetros de Próxima Centauri, as duas do tamanho de uma laranja. Então, você imagina essa distância, sai um material lá de Próxima Centauri, né, e vem cair justamente aqui, tendo todo o resto do universo para ir. Isso é muito improvável, probabilidade zero, praticamente. Tá? Então, a panspermia dentro de um sistema planetário, não de um para o outro. Até porque o tempo também é muito grande. E aí você pode estar se perguntando, tá bom, então é possível que a vida tenha surgido em Marte e vindo para a Terra? Sim, é possível. Mas ela teria resistido ao espaço, né, ao vácuo? Ela teria resistido à reentrada na Terra? Sim. Os extremófilos, alguns seres, conseguem sobreviver a essas condições. As rochas dos asteroides e rochas em geral, elas são porosas. Você pode imaginar uma rocha, normalmente, você pode imaginar uma rocha como uma esponja. E esse material biológico pode incrustar dentro da rocha, pode entrar dentro da rocha e ficar protegido lá dentro da rocha de radiação cósmica que passa, né, partículas, da temperatura da reentrada, diversas coisas. Em 1984 foi encontrado um material marciano na Antártica, uma rocha marciana que caiu na Terra. Então saiu lá de Marte, né, talvez uma colisão com um cometa, um meteorito, alguma coisa, e ficou vagando pelo espaço, a gente não sabe exatamente quanto tempo, e eventualmente caiu na Terra, e um pedaço desse fragmento foi encontrado na Antártica. A gente sabe que é marciano pela composição química, porque o solo de Marte tem uma composição química bem diferente do solo da Terra, né? Não são iguais os materiais ali, né? Então a gente sabe que é marciano. E nesse objeto tinham estruturas que eram cilíndricas, pareciam uma espécie de vermezinhos, mas muito pequenas, e que na verdade são rocha também. Essas estruturas são semelhantes às estruturas que alguns seres vivos na Terra fazem, tá? de rochas também, uma espécie de fósseis que ficam lá. O ser mesmo que dá origem a essas estruturas aqui, a gente não vê mais, já se foi há bilhões de anos. Mas o fóssil, né, que ficou ali, né, aquela estrutura que ele formou, essa fica, porque é algo inorgânico, né? Então tá ali, não interagiu e ficou ali. Essa rocha era cheia de estruturas como essa daqui, que na Terra normalmente são formados por agentes biológicos. Então, se observou isso lá na Antártica, essa rocha caiu lá na Antártica, lá não tem esse tipo de ser, né? E se concluiu que devia ser um sinal de vida em Marte. O presidente dos Estados Unidos, né, na época, o Bill Clinton, não perdeu a oportunidade de, em TV aberta, falar dessa grande descoberta que os Estados Unidos tinham feito, né, que a NASA tinha feito. Só que ele acabou passando vergonha, porque uns anos mais tarde, várias pessoas contestaram essa descoberta. Acontece que é possível formar estruturas semelhantes a essa daqui por meios não biológicos. E nesse caso, a gente costuma aceitar a explicação mais simples. O critério científico é esse, né? Eu tenho um fenômeno e tenho duas explicações para ele. Eu vejo a estrutura, é o fenômeno. Tem a explicação. Um ser vivo criou aquilo lá e ficou fossilizado ali. Um mecanismo não biológico, né, uma reação química, etc., fez isso. Bom, o que é mais fácil de acontecer?
uma explicação não biológica, né? Explicar seres vivos em Marte é muito mais sofisticado. Então a gente opta pela explicação não biológica. Então, em princípio, isso aqui não é uma detecção de vida em Marte. A gente descartou? Não descartou. Acontece que a observação, por enquanto, é só isso daqui. Se amanhã depois alguém conseguir observar alguma outra característica aqui que não possa ser explicado pelo caminho não biológico, aí sobra a explicação biológica, né? Aí sobra. Aí a gente pode voltar a aceitar isso aí. Mas por enquanto a explicação mais simples é o mecanismo abiótico. E como é que seria essa vida, né? Se vão ter extraterrestres, que tipo de possibilidades a gente pode encontrar? Eu peguei aqui 2 personagens de desenho animado. Tem desde as possibilidades de vida completamente diferentes do que a gente conhece na Terra, há possibilidades de vida alienígena um pouco mais parecida com o que a gente conhece aqui, né? Ou seja, a vida evolui e acaba se tornando algo muito diferente do que a gente tem aqui na Terra. Como é que seria um ser alienígena, né? Pensando, né? Algumas coisas a gente pode imaginar, né? Olha, provavelmente é improvável, que esse ser não tenha braços ou pernas ou coisas parecidas com isso. É muito improvável que um ser alienígena tenha rodas, por exemplo. Você consegue imaginar uma maneira de o ser ter rodas, né? Imagina um ser com rodas, um ETzinho com roda, né? Seria uma coisa muito, muito difícil de imaginar, né? Como é que seria a engenharia dessas articulações aí, né? Lá os médicos que operam articulações devem ser trilionários, né? Porque isso deve quebrar o tempo todo. Então é muito mais fácil, é muito mais, inclusive, eficiente para se deslocar nos diversos tipos de terreno, pés, mãos, esse tipo de coisa, né? Do que rodas, por exemplo. Então, a gente, com base nesse tipo de especulação, pode ter uma ideia de como é que seria a vida. Inclusive, do ponto de vista da química, se diz que a vida pode ter as formas de química mais diversas. Não é bem verdade, porque as reações químicas, elas são regidas pelas leis físicas. E algumas reações são muito mais prováveis do que outras fisicamente, uma determinada temperatura e concentração. Então, existem algumas reações privilegiadas. Por exemplo, as reações de carbono são muito mais privilegiadas do que as reações com silício. Às vezes você encontra textos que dizem que a vida poderia ser toda feita de silício, porque o silício tem 4 ligações como o carbono. Não é verdade. Não é só o número de ligações que conta. A gente precisa olhar toda a química envolvida no silício e a química envolvida no carbono. A do carbono é muito mais favorável. Então é provável que a vida, se existir fora, vai ser baseada em carbono, não em silício. E essa probabilidade não é porque a gente está olhando para os seres humanos, está olhando para a Terra e achando que é tudo parecido com aqui, fazendo o que diz de antropomórfico, né? Não está tudo a forma do ser humano. Não é isso. A gente está olhando para a física e para a química mesmo. E a física e a química dizem que algumas reações, como eu disse, são mais prováveis do que outras. E no caso, o carbono é mais provável. E a gente olha para a biologia, olha para a teoria da evolução e diz que algumas formas são mais prováveis do que outras. Todos os seres na Terra que se deslocam, eles têm pernas, mãos, não tem rodas. Não é assim, né? Não tem jatos. Como se fosse um jato de avião, né? Um fogo ou coisa assim, né? Até os seres aquáticos podem ter, mas é diferente, né? Então, com base na própria teoria da evolução, a gente pode prever um pouquinho como é que vão ser esses extraterrestres. Né? Não é maluquice achar que os extraterrestres vão ser mais parecidos com a gente do que diferentes. Pelo contrário, do ponto de vista da ciência, é mais provável que eles sejam parecidos com a gente. Não assim, né? Tão parecido, não precisa ser tão parecido, né? Mas é mais provável. Tá? Que sejam, lembrem as formas que a gente conhece na Terra. Ao menos lembrem. Como é que a gente pode fazer para detectar a vida? Então, como eu estava dizendo, a vida pode ter características bem diferentes no universo. Pode ter características bem diferentes. Mas é muito provável que seja muito diferente do que nós temos aqui.
Então a gente tem que enfatizar a procura por características semelhantes às nossas, porque foram trabalhadas pelas características que a gente tem, foram trabalhadas pela física, pela química, pelas leis da evolução. Então vamos olhar para essas características. E dessas características, quais servem para fazer uma detecção? Tanto no local, por sondas, quanto à distância, espectroscopia, outra coisa, né? A gente precisa olhar para a química, procurar em assinaturas químicas de vida, que nós chamamos de bioassinaturas ou biomarcadores. Então, olhando para as moléculas que a vida utiliza, né? Para os mecanismos de troca de energia, armazenamento de energia, etc., a gente consegue identificar vida. A gente pode olhar para moléculas simples, não precisamos olhar para moléculas muito complicadas, porque moléculas complicadas também são difíceis de se detectar. Você precisa fazer reações químicas ou achar energias, né, dessa molécula para ver no espectro, etc. Isso é mais sofisticado. Moléculas simples são mais fáceis de se analisar. Então a gente pode olhar para moléculas que estão envolvidas em processos biológicos, mas que são até moléculas simples, podem ser eventualmente moléculas, inclusive, inorgânicas. Né? Então, estudar os processos biológicos, que devem ser comuns para todos os seres vivos, em qualquer lugar do universo, estudar eles aqui na Terra e tentar, a partir desses mecanismos, identificar essas características da vida. Por exemplo, a gente estava falando na aula inicial sobre vida, que todos os seres vivos eles devem ter processos metabólicos para poder absorver energia, armazenar e utilizar a energia. Metabolismo. Isso é indispensável para qualquer ser vivo, né? Como a gente consegue conceber. Então, se for assim, a gente pode olhar, por exemplo, para como uma mitocôndria funciona aqui na Terra, né? E identificar algumas características que nos sirvam de assinatura. Por exemplo, a respiração aqui na Terra, dos seres vivos, ela consome oxigênio e libera gás carbônico. E as plantas fazem fotossíntese, né? Grosso modo, gás carbônico, água e luz e libera oxigênio. A presença de oxigênio na atmosfera terrestre, por si só, é um indicador de vida. Porque o oxigênio é um gás muito reativo. Se você não tivesse a fotossíntese das plantas e das algas jogando oxigênio para a atmosfera, todo o oxigênio da atmosfera iria reagir com a água e com as rochas, em poucos milhões de anos, a atmosfera estaria desprovida de oxigênio. A gente já falou disso. Então, por exemplo, a gente pode olhar, né, um elemento químico, o oxigênio, e dizer, olha, não é possível encontrar uma rota abiótica, uma rota que não seja através de vida, que explique tanto oxigênio na atmosfera da Terra. Ou é possível encontrar uma rota abiótica que explique o oxigênio na atmosfera da Terra, e assim por diante. Tá? Então a gente pode olhar para essas coisas e, com isso, restringir a possibilidade de ter vida ali ou não. Essa tabela periódica aqui é muito interessante. É uma tabela periódica da astrobiologia. Ela nos ajuda a procurar pelos elementos químicos relevantes para a vida. A gente tem, então, nessa tabela, os vários elementos químicos, e em cima de cada elemento químico, a gente tem dois quadros. Então, tem o elemento químico e dois quadros. O quadro da esquerda é a origem astrofísica do elemento químico. Por exemplo, se for vermelho, ele se originou no Big Bang, como o hidrogênio. Se ele for azul escuro, ele se originou em estrelas muito massivas, como o sódio, como o potássio, como o cálcio, o magnésio, etc. Se ele for azul claro, ele se originou em estrelas pouco massivas, como o carbono, como o hélio, e assim por diante. Então, a esquerda é a origem. Na direita, nós temos o uso biológico desse elemento químico. Se você tem vermelho aqui, esse elemento químico é essencial para todas as formas de vida na Terra. É o caso do hidrogênio. Ele se originou no Big Bang e é essencial para qualquer forma de vida na Terra. O oxigênio é essencial para qualquer forma de vida na Terra. O nitrogênio, o carbono, fósforo e enxofre. Esses são os elementos químicos essenciais para todas as formas de vida na Terra. Todas elas usam esses elementos.
E você tem outras características, fonte de cátions, fonte de ânions, em algumas formas de vida tem, em outras não, e assim por diante. Então, olhando para essa tabela periódica, a gente percebe que a maioria dos elementos químicos não é essencial para todas as formas de vida. Não é essencial para todas. Ainda que seja usado em uma ou outra forma de vida, né, não é essencial para todas elas. E é usado, a gente pode ver como é que ele pode ser usado, né, em algumas formas. Né? O sódio, por exemplo, é uma fonte de cátions e assim por diante. Então, olhando para essa tabela, a gente restringe bastante o que a gente tem que procurar por aí. A gente tem que procurar elementos químicos que sejam abundantes no universo e que sejam usados pela maior quantidade de seres vivos aqui da Terra. Esses elementos químicos são a chave. Se eu olho para um lugar do universo que não tem esses elementos químicos que são importantes para a vida, porque são muito raros serem formados no universo, eu não vou perder tempo ali, né? Eu vou olhar para um outro exoplaneta que tem esses elementos químicos essenciais para a vida. É isso que eu vou fazer, para maximizar as minhas chances. Na Terra, a gente sabe, né, que o oxigênio, por exemplo, e o ozônio, eles não estariam presentes na atmosfera se não tivesse vida. A gente acabou de falar sobre isso. Então, se eu olhar a atmosfera de um exoplaneta, ou mesmo de um planeta do Sistema Solar, e tiver uma composição química que só poderia existir por causa de vida, eu sei que deve ter vida ali. Pode, inclusive, ser, não é uma evidência, uma prova direta de vida, mas é uma evidência indireta de vida. Eu poderia dizer, olha, tem vida. Eu não detectei diretamente, eu não vi a criatura, né? Mas vida tem, porque não poderia ter vida se eu não tivesse... não poderia ter esses traços químicos aí que eu estou identificando sem vida. Esse gráfico aqui é muito engraçado e mostra um pouquinho como é que deveria ser feito como é que é feito esse estudo. De um artigo bem antigo já, que saiu na Nature, em 93, foi escrito pelo Carl Sagan e algumas outras pessoas. Na época, em 89, eles lançaram a sonda Galileu, que percorreu vários corpos do Sistema Solar, tentando identificar, fazendo vários estudos aí, né? Mas um deles era tentar identificar bioassinaturas, vida desses corpos, né? E antes da sonda Galileu sair para os outros corpos do Sistema Solar, ela andou pelo próprio planeta Terra. Então deu a volta, né? Ficou em órbita do planeta Terra e obteve dados da Terra. E o Sagan escreveu desse jeito no artigo dele, né? No sobrevoo de 1990 sobre a Terra, a sonda Galileu encontrou evidência abundante de oxigênio gasoso, como eu já tinha falado, e metano atmosférico em extremo desequilíbrio termodinâmico. Ou seja, desequilíbrio termodinâmico quer dizer que, pelas leis da termodinâmica, não deveria ter esses elementos ali. A abundância deles estava em desacordo com a temperatura, densidade, pressão, composição química da atmosfera. Não deveriam estar ali. Juntas, essas detecções sugerem vida na Terra. Que bom, né? A sonda estava funcionando. Além disso, né, eles detectaram transmissão de rádio em banda estreita, pulsada e modulada, que é atribuída à inteligência. Então tem vida e vida inteligente na Terra. Infelizmente, a Galileu não encontrou vida assim, né, com essa facilidade, em nenhum outro lugar do universo. Mas isso aqui mostra o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que analisar a composição atmosférica do planeta, tentando identificar, né, metano, água, gás carbônico, oxigênio e assim por diante. Há pouco tempo foi detectado metano na atmosfera de Marte. E ali no artigo do Sagan, ele disse que o metano que estava na atmosfera da Terra era um indício, junto com o oxigênio, né, era um indício de vida na Terra, provável que tinha vida na Terra. E há pouco tempo a gente detectou metano na atmosfera de Marte. Então, a gente pode dizer a mesma coisa de Marte? Se eu detectei metano na Terra e disse que isso é indício de vida, eu detecto metano em Marte e digo que é indício de vida em Marte também? Não posso. Por que eu não posso? Porque precisa ter uma quantidade que não possa ser explicada por uma rota abiótica. Se está em extremo desequilíbrio termodinâmico, como Sagan dizia. No caso de Marte, o metano poderia ser originado, né,
lá no interior das rochas de Marte, né, por seres vivos, e que alguns morrem, decompõem, né, e libera metano para a atmosfera. Sim, poderia. Essa é uma explicação. Agora, uma outra explicação, bastante razoável para Marte, é que seria o metano oriundo da reação de água com um tipo de rocha que tem lá, que é chamado de olivina. Água com olivina gera metano, que pode ser liberado para a atmosfera. A gente sabe que em Marte tem olivina e que tem água. E a quantidade de água e olivina que tem em Marte pode explicar o metano que a gente observa. Então, essas observações precisam ser feitas com cuidado. A gente precisa medir as quantidades certas para poder dizer se corresponde ou não à presença de vida. E até o momento, em Marte, não dá para dizer, né? A gente usa aquele critério, explicação mais simples. Explicação mais simples, água e olivina explicam o metano de Marte. Agora, a gente está falando de moléculas simples. Eventualmente, nós podemos estudar moléculas mais complexas da vida. Não tão complexas quanto uma cadeia de DNA, quanto uma proteína super sofisticada, né? Mas moléculas complexas. Por exemplo, na Terra, as cores dos vegetais, das bactérias, etc., né? Das culturas de bactérias, elas são muito importantes. A gente sabe que nos vegetais, nas plantas, as cores, inclusive, estão ligadas à evolução, né? A adaptação, etc. Você pega diversos vegetais, eles têm várias cores diferentes. Os pigmentos deles são moléculas orgânicas, complexas, e que são chamados, de modo geral, de carotenoides. Então a gente pode também tentar olhar para um exoplaneta ou para outra parte do planeta do sistema solar, etc., e tentar identificar pelas cores a presença desses carotenoides também. E aí poderia ser um indicador de vida. É uma outra possibilidade. Não preciso olhar só para moléculas simples. Posso olhar moléculas um pouco mais sofisticadas. E falando em moléculas, às vezes eu posso olhar só para elementos químicos. Mais simples, talvez. Por exemplo, temos aqui 3 isótopos de carbono. Carbono 12, 13 e 14. Se você observar, eles têm massas diferentes. Mas quimicamente o papel é o mesmo, é carbono. Mas a massa deles é diferente, porque o carbono 13 e o carbono 14, né, tem mais nêutrons do que o 12. Então são mais pesados do que o carbono 12. Portanto, nas reações químicas, vai se favorecer o carbono 12 em função dos outros. Mesmo se você pega isótopos de hidrogênio, que dão a água pesada, favorece, né, a evaporação primeiro de água mais leve, sem o isótopo, e do que a água pesada. Precisa de mais energia para tirar uma molécula mais pesada, né? E nas reações acontecem coisas semelhantes. Então, olhando a quantidade de isótopos, a gente pode tentar identificar a presença de vida também. Porque a vida pode favorecer usar mais um tipo de carbono do que o outro. Aliás, é assim que a gente faz a datação, né? A datação de carbono 14, carbono 12, é feita assim. A gente olha a quantidade de carbono num elemento que está morto, mas que foi vivo, né? E sabe, pelo tempo, pela quantidade de carbono de um tipo e de outro, quanto tempo que esse ser vivo morreu. Porque o ser vivo, enquanto está vivo, interage com o planeta, né? Interage com a atmosfera, ele absorve, né? Carbono 14 da atmosfera para o organismo dele. Então ele tem uma certa quantidade de carbono 14. Quando ele morre, vai para a cova, ele não está mais absorvendo carbono 14 da Terra. E o carbono 14 ele é radioativo, ele vai decair, né, em carbono 12. Então vai diminuir a quantidade de carbono 14 no meu corpo quando eu morrer e aumentar a quantidade de carbono 12. Por essa mudança, mais para frente alguém pode dizer há quanto tempo o fósforo está ali, né, quanto tempo eu morri. Então isso aqui pode ser um indicador de vida também, né? Essas quantidades diferentes aí na carbono 12 e 14. Agora, nada melhor, né, isso aqui é bastante indireto, nada melhor do que botar uma sonda no planeta e tirar uma foto da criatura, né? Seja inteligente, um ET, ou seja, uma foto, digamos assim, um ser menor, ou uma outra experiência mais decisiva
de que tenha vida, né? A gente quer poder fazer isso para todos os corpos do sistema solar. Hoje falta, mais do que tecnologia, falta dinheiro. Tecnologia até já tem bastante. Agora, se tivesse mais dinheiro, aí a gente poderia fazer melhor ainda. De todos os corpos do sistema solar, Marte é de longe o que mais foi estudado até o momento, né? Aqui tem um autorretrato da Curiosity, que está em Marte desde 2012, andando pelo planeta e coletando, estudando diversas amostras. A Curiosity é um verdadeiro laboratório móvel. Ela anda e vai coletando material, né, e fazendo análises. Isso aqui é super importante, super importante. É a melhor maneira que tem, né? Melhor do que isso, talvez só podendo montar um laboratório tremendo lá em Marte, né, com seres humanos e tal. E é muito caro, é evidente que isso é muito caro fazer, né? Então, como eu estava dizendo, a gente quer ter a possibilidade de fazer para todos os corpos do sistema solar, mas não tem dinheiro no momento. Apesar de ser fantástico, tem as suas limitações. Ela tem uma tecnologia que foi colocada ali e que essa tecnologia está fixa, né? Então, se você fizer uma descoberta intrigante em Marte, com a Curiosity, você vai estar limitado pela tecnologia dela. Talvez ela não tenha tecnologia para fazer a análise que daria a resposta final, para chegar, né, à conclusão final que nos interessa. Só trazendo amostras para a Terra é que a gente não estaria limitado a isso, né? Ou seja, eu poderia, né, sempre reanalisar uma amostra com uma opção tecnológica mais avançada, fazer um teste mais preciso, bolar outro tipo de experimento, etc. Então, é limitado só por esse ponto. A experiência perfeita sempre seria coletar o material e trazer para a Terra, como a gente já fez muito com a Lua, por exemplo. Já trouxemos muito material da Lua. Pretende-se poder fazer isso também com Marte, né? Coletar material lá e trazer para a Terra. Enquanto não dá, usa-se sondas. E como eu dizia, Marte é dos corpos do sistema solar o mais estudado até hoje. Vou mostrar um vídeo para vocês de comemoração que a NASA fez, de comemoração dos 50 anos de exploração marciana. Para que vocês tenham uma percepção de que isso não cai do céu, essa exploração, né? São 50 anos de trabalho para poder chegar no estado atual de investigação de dados que a gente tem de Marte, que é hoje o candidato talvez mais importante aí de detecção de vida. Hey, there we go. There she goes. Yeah, that's Data. There is some sort of a hacker to the data, and we have now full confidence that this does indeed correspond to a photograph of Mars. Based on your preliminary analysis of this data, can you please describe what you see on Mars? Yes, it's there.
30 meters. 27 meters. 20 meters. 60 meters. Standing back for touchdown. Led by the extraordinary men and women of NASA and our Jet Propulsion Laboratory. Right now, the wheels of Curiosity have begun to blaze the trail for human footprints on Mars. Well, today on Mars, history was made on Earth. The successful landing of Curiosity will stand as an American point of pride far into the future. I just wanted to call and say congratulations to the entire Mars Science Laboratory team and really all of JPL. You guys should be remarkably proud. Impressionante, né, ver como está sendo construído esse caminho, né, para a conquista de Marte e para a conquista de todo o sistema solar, né. Então, 50 anos de preparação, né, 50 anos dessa conquista de Marte. Dá muito orgulho, né, da humanidade, né, saber que a humanidade é capaz de fazer uma coisa como essa, persistir durante tantos anos, que não é um esforço que você faz e que conquista o que queria assim imediatamente, né? Então essas respostas que a gente procura para a existência de vida fora da Terra são muito importantes para a gente, são muito importantes para a humanidade, saber se há ou não vida fora da Terra. Vamos mudar nossa perspectiva política, nossa perspectiva social, nossa perspectiva religiosa. Vamos mudar todas as nossas científicas, nossas perspectivas. E o esforço está sendo feito, é um esforço tremendo e aparentemente nas direções corretas, né? Procurando chegar nos locais aí, que tem mais possibilidade de ter vida. Como eu dizia para vocês, então, o mais importante é conseguir colocar equipamentos e laboratórios que consigam responder às perguntas que os equipamentos anteriores levantaram, né? Você coloca uma Curiosity em Marte, ela vai fazer uma série de análises e vai jogar para si um monte de perguntas que a gente não vai poder responder com ela, porque os equipamentos dela estão limitados, né? Então a gente manda hoje uma sonda que abre o caminho para outra. E como o diretor ali da NASA estava falando, abre caminho para a exploração humana também de Marte, né? Que é o próximo passo, né? O ser humano ir para Marte. Então agora eu vou mostrar para vocês o que está sendo pensado pelos europeus em termos da exploração de Marte, que é a ExoMars, que vai tentar responder questões de vida mesmo, de presença de vida em Marte. As sondas anteriores, mais do que de vida, também estavam mais interessadas no planeta em si, para entender melhor como é que Marte funciona. E agora que a gente já sabe muito bem coisas de Marte, já conhece Marte muito bem, a gente pode começar a explorar a presença de vida em Marte. Então, os europeus estão trabalhando nessa missão aí. Vou mostrar um vídeo breve sobre isso. Bem-vindo a Space. Este mês vamos olhar de perto para uma missão que vai tentar responder a uma pergunta que há muito está no nosso imaginário. Existe ou alguma vez existiu vida em Marte? Mas antes, as notícias do espaço deste mês. O calendário da tripulação da ISS foi ajustado depois da queda do foguetão russo de reabastecimento. A astronauta da ESA, Samantha Cristoforetti, vai permanecer no espaço até meados de junho. A viagem da próxima tripulação foi adiada 2 meses.
A única companhia europeia de voos parabólicos, Nova Space, tem um novo avião. O antigo A310 da Força Aérea Alemã vai realizar voos regulares a partir de Bordeus e permitir mais experiências num espaço com gravidade zero. De regresso à nossa história principal e rumo a Marte, aterrar de forma segura e pesquisar sinais de vida é um enorme desafio técnico e científico. Maurizio Capuano e Richard Bezzudo iniciaram a contagem decrescente para a maior missão alguma vez realizada no planeta vermelho. Os dois cientistas fazem parte da equipa do ExoMars, um projeto conjunto da ESA e da Roscosmos que busca sinais de vida em Marte. O primeiro engenho está quase pronto. Estamos perante o ExoMars 2016, que vai pousar no próximo ano no planeta vermelho. A parte inferior vai ficar na órbita marciana para captar energia solar, enquanto a parte superior vai pousar diretamente na superfície marciana de forma completamente autónoma. O projeto ExoMars está dividido em duas missões, a primeira em 2016, a segunda em 2018. O calendário começa a estar apertado nas instalações da Thales Alenia Space, no sul de França. É que a janela de oportunidade é muito estreita. Para ir até Marte é preciso esperar pela conjunção perfeita da Terra e de Marte. Tendo em conta as órbitas dos dois planetas, as conjunções perfeitas ocorrem de 26 em 26 meses. Em Marte, o engenho espacial divide-se em dois. O satélite permanece em órbita e o módulo de descida dirige-se para a superfície. A ESA espera que esta cápsula efetue a primeira amartagem europeia controlada. Tem uma forma que nos recorda as naves espaciais, os OVNIs, se quisermos, porque a forma aerodinâmica do objeto é a melhor para uma entrada controlada na atmosfera marciana. O ExoMars 2016 vai enviar informação crucial. Primeiro vai mostrar-nos como funciona o módulo de descida. Em seguida, o satélite vai funcionar como um nariz gigante que vai tentar descobrir metano na atmosfera marciana. O gás pode ser uma pista para uma eventual presença de vida. E em 2018 vai ser lançado o ExoMars Rover. O ExoMars 2018 vai abrir um novo capítulo na exploração de Marte. Vai ser a primeira vez que vamos lidar com a terceira dimensão, que é a profundidade. Isto é muito importante porque é no subsolo e em profundidade que temos a melhor hipótese de encontrar provas de uma possível presença de vida em Marte no passado. Enviar uma máquina para escavar em Marte é complicado. A primeira dificuldade, e a maior, é pousar de forma segura. Feita a amartagem, o todo-terreno do ExoMars vai avançar cautelosamente. Aqui temos o protótipo a descer da rampa. Isto é mais ou menos como deve acontecer em Marte. O veículo vai tentar pousar algures entre as colinas e as planícies marcianas. Vai procurar locais onde poderá existir água no subsolo e perfurar até uma profundidade de 2 metros. A velocidade da broca é muito baixa quando comparada com um berbequim que usamos em casa. A broca trabalha com 50, 60 watts. É a energia que usamos para uma lâmpada normalmente. Mas é capaz de fazer um bom trabalho, de fazer um buraco e de recolher uma amostra. O Curiosity Rover da NASA confirmou a habitabilidade de Marte. Agora, o ExoMars vai procurar fósseis de micróbios e traços de moléculas orgânicas. Os micróbios são demasiado pequenos para se verem. Seria preciso um microscópio enorme, algo que não temos na nossa missão.
Mas as colónias de micróbios são capazes de afetar os depósitos das rochas. E isso vamos ser capazes de ver. Can affect the deposition of rocks. And o outro tipo de bioassinatura são as moléculas orgânicas. Neste caso, temos de pensar nelas como peças de Lego de células. The Lego bricks of cells. O veículo ExoMars também será capaz de detectar qualquer forma de vida atualmente em Marte, escondida debaixo da superfície, longe da radiação. Mas será isso possível? Os cientistas acreditam na existência de vida em Marte? Essa é a pergunta dos 100 milhões de dólares. Eu estou convencido que já houve vida em Marte. Penso que é muito provável que exista vida em Marte. Pessoalmente, eu não acredito que haja vida em Marte, mas é a minha opinião pessoal. Penso que há uma hipótese razoável de uma eventual existência de bolsas de vida nas profundezas do subsolo. O projeto está em curso para tentar descobrir se há ou houve vida em Marte. O ExoMars poderá encontrar a resposta no final da década. Então, se espera, né, com essas pesquisas, que, como eles falaram, na próxima década, nos próximos 20 anos, a gente tem uma resposta talvez definitiva, se houve ou não vida em Marte. A ExoMars, a característica mais importante dela, como foi dito, é perfurar, né? Vai poder perfurar até 2 metros de profundidade no solo marciano para ver se encontra algum sinal de vida lá, né? Vamos ver o que a gente descobrir com isso. Mas mesmo sendo improvável que a vida exista fora de um planeta ou de uma lua, não quer dizer que a gente não vá procurar, né? Então, aproveitando várias missões de interesse científico em asteroides e cometas, também se tem estudado esses objetos do ponto de vista de possibilidade de ter vida ou trazer vida consigo, né? Trazer vida de outros locais aí. Recentemente, por exemplo, a sonda Rosetta entrou em órbita de um asteroide e detectou oxigênio saindo de dentro desse cometa. Desculpa, não um asteroide. Detectou oxigênio saindo de dentro desse cometa em bastante quantidade. A gente ainda não entende qual é a origem desse oxigênio. Não se acredita que seja oxigênio por causa de vida, né? Mas é uma descoberta interessante, ou seja, esses cometas são objetos mais ricos, mais complexos do que se imaginava anteriormente. A missão não era para procurar vida, mas, enfim, esse tipo de informação pode ser útil para a gente também. Alguns corpos do sistema solar não permitem que você consiga colocar uma sonda facilmente neles para ver se tem vida ou não. Em especial, há 2 luas, Encélados e Europa, que a gente acha que tem muito potencial para ter vida. Na próxima aula eu vou falar com mais detalhes delas, tá? Mas são basicamente luas de Júpiter e Saturno que tem uma crosta de gelo e abaixo dessa crosta de gelo uma camada grande de água, uma quantidade grande de água. A lua Europa, por exemplo, se acredita que tenha mais água do que a própria Terra tem. E debaixo dessa água, rocha, o núcleo, que seria o núcleo dessa lua. Essas luas, né, orbitam planetas gasosos gigantes, Júpiter e Saturno, e elas sofrem muito efeito de maré. Então, no efeito de maré, essa rocha trabalha, e nesse trabalho dessa rocha, ela esquenta. A gente sabe que isso acontece, conhece os efeitos de maré, e inclusive tem a sonda a lua Io, que sofre tanto efeito de maré que ela sofre vulcanismo. Ela é toda cheia, coberta de vulcões, uma lua coberta de vulcões. Não é o caso dessa, né? O efeito de maré não é tão grande, mas ele pode ser suficiente para deixar essa água quente. Cálculos recentes, publicados esse ano, inclusive, dão uma estimativa de temperatura na base aqui de 90 graus Celsius. É possível que a temperatura da água chegue a 90 graus Celsius.
Então, é bem possível que exista um oceano rico em vida nessas luas. A gente não sabe, porque essa crosta de gelo que está aqui, ela tem de 1 a 10, 20 quilômetros de espessura de gelo. Então, precisamos olhar com mais atenção. A gente já sabe que uma parte dessa água escapa na forma de geysers, né, que saem aqui da superfície, o gelo quebra e a água escapa na forma de vapor. A sonda Cassini, que esse ano foi jogada sobre Saturno, encerrou a missão, né, uma missão de quase 20 anos, né, 7 só para chegar até Saturno e os outros analisando o planeta. A Cassini conseguiu tirar fotos, imagens, espectros da água saindo de Encélado, que é a lua em torno de Saturno, né? E a gente sabe que a mesma coisa acontece na Europa, na lua Europa. Só que as revelações da Cassini foram importantes. A gente descobriu o hidrogênio molecular, que na Terra está ligado a algumas reações de quimiossíntese de organismos vivos na Terra, mas ela não tinha capacidade para analisar com mais detalhe a química dessa água que está sendo expulsa. Então a gente precisa estudar isso com mais detalhe. O melhor seria poder jogar uma sonda que mergulhasse aqui dentro e pudesse dar informação para a gente. A NASA tem trabalhado alguns protótipos nisso, mas esse tipo de missão está muito longe ainda de acontecer, porque são planetas muito distantes e porque tem uma dificuldade especial para esse gelo. Se você joga qualquer objeto aqui, você não consegue comunicação com a parte de fora. Ela tem que trabalhar toda autônoma. A camada de gelo é muito grande, não vai passar. Tá? Então ela tem que ser completamente autônoma, obter os dados e voltar para trazer para a gente. Mas seria uma descoberta fantástica, né? Agora, a gente não precisa necessariamente mandar uma sonda para tirar o espectro dessas plumas de água que sobem nessas luas. O James Webb Telescope, que eu já falei para vocês várias vezes nesse curso, né, que vai ser lançado no que vem, e que deve revolucionar a astrofísica, ele tem resolução suficiente para poder isolar, né, na imagem dele um pedacinho desse vapor aqui e tirar o espectro. Ele é tão grande, tem tanta resolução, que ele veria, né, por exemplo, a Europa desse jeito e teria capacidade de fazer o espectro só de um pedacinho como esse. Então, dando um espectro aqui que a gente pode identificar vários componentes químicos, diversos componentes químicos, identificar moléculas orgânicas ligadas à vida. É o que vai ser possível fazer. E esse espectro aqui pode, né, então, nos revelar, né, indiretamente a presença de vida nesse oceano líquido. Não tenho dúvida de que isso aqui vai ser feito logo e que se a gente descobrir um indicador potente de vida, todos os esforços vão ser direcionados para ir até esse objeto, poder entrar lá e ver o que tem lá dentro, né? Não tem a menor dúvida. Isso dá para acontecer nos próximos anos. Por outro lado, se a gente observar o espectro em detalhes e não achar nada de interessante, também não vai ter tanto esforço assim, né? Então, nós estamos num momento crucial na história da humanidade. Momento de dizer se tem vida ou não no sistema solar, além da Terra. Nós estamos vivendo esse momento. Essa resposta pode ser dada, como já foi dito antes, na próxima década. Então, em 10 anos, a gente pode dar essa resposta definitiva, 10 ou 20 anos. E fora do sistema solar? Fora do sistema solar também estamos vivendo um momento de virada. Hoje nós conhecemos milhares de exoplanetas. Na próxima aula eu vou falar com bastante detalhes sobre a busca de vida nesses exoplanetas. Mas hoje nós conhecemos milhares de exoplanetas e vários deles que têm características semelhantes à da Terra. E exoplanetas que têm atmosferas. E a gente pode pegar a luz da estrela desses exoplanetas que passa pela atmosfera e analisar essa luz que está passando pela atmosfera desses exoplanetas para tentar entender a composição química da atmosfera dos exoplanetas. E aí eu posso tentar identificar nessa atmosfera desses exoplanetas a presença de oxigênio, a presença de água, a presença de gás carbônico, diversas outras moléculas, ozônio, diversas outras moléculas. Isso pode ser feito agora. Aliás, já foi feito para alguns exoplanetas. Só que os dados ainda não são muito convincentes. Aqui eu tenho dados de 2010. Temos vários dados mais recentes,
Mas o James, de novo, o James Webb Telescope e outros telescópios grandes, que tem projetos sendo lançados logo, né, vão poder obter dados com mais precisão. Aqui nesses dados de 2010, você tem os pontinhos representam os dados experimentais. E você tem uma curva laranja e uma curva azul. A curva laranja e a curva azul são expectativas teóricas da composição. Então eu tenho os dados e eu posso dizer, olha, se a atmosfera tiver só água, o espectro deveria ser azul. Se a atmosfera tiver água e metano, ele deveria ser laranja. E veja que os dados laranja correspondem, o modelo laranja corresponde, né, a curva laranja corresponde aos dados, melhor do que só com água. Então, nesse exoplaneta aqui, né, a atmosfera provavelmente, muito provavelmente, é rica em água e metano. Água e metano. Que na Terra, né, a presença de metano é um indicador de vida. Então, é possível que esse exoplaneta aqui, que esse metano também tenha origem biológica. Assim como é possível que não, como acontece em Marte. Eu tenho metano e não tem origem biológica. Quem vai dizer se é origem biológica ou não? Eu preciso saber a quantidade certa de metano que tem lá. Eu preciso saber se só esse modelo aqui, laranja, explica o espectro do exoplaneta. Será que não tem um outro tipo de molécula inorgânica que eu colocando aqui explique também esse espectro? Será que é só o metano e a água nessa proporção que explica isso? Esse tipo de estudo exige dados com mais detalhe. Então a gente precisa melhorar, acima de tudo, os dados experimentais. Os dados ainda estão incertos nesse ponto aí. Precisamos poder olhar a atmosfera de muitos exoplanetas, fazer um estudo comparativo, para a gente saber se está vendo algo especial ou algo corriqueiro, algo que é diferente da Terra, mas que é corriqueiro em outros locais. A gente tem que avançar mais. E para isso precisa de melhores dados, mais tecnologia. E a notícia boa é que a gente está fazendo isso, está chegando perto. Então, como eu disse, você pode aguardar os próximos 10, 20 anos como uma época muito revolucionária para a ciência, onde a gente vai começar a dar respostas mais definitivas sobre a existência ou não de vida fora da Terra. Nem sempre a gente precisa tirar espectro de um planeta, de um exoplaneta. Porque o espectro é uma coisa difícil de fazer. Você tem que pegar a luz de vários comprimentos de onda e analisar isso. Então, precisa de telescópios grandes, precisa do espectrômetro, etc. Você pode ter uma resposta mais simples, às vezes olhando a luz que passa sobre determinados filtros. Luz que passa, como na aula que a gente falou sobre filtros, né? A luz na banda visível, na banda azul, na banda infravermelha, etc. Olhando a cor da luz de um exoplaneta. E aí você pode, então, pegar vários exoplanetas e descartar os exoplanetas que têm cores que não são muito favoráveis para a vida, não estão muito ligadas às cores da vida aqui na nossa Terra, aqui na Terra, né? E escolher planetas que têm cores que são indícios de vida. Por exemplo, florestas são verdes, tem uma cor verde. Um oceano que tem algas de um determinado tipo de cor, vai ter uma cor, né, de um certo tipo. Se tiver outro tipo de alga, vai ter outra cor. Um outro tipo de elemento químico, outra cor. Então, a gente sabe que isso acontece na Terra. As cores, né, indicam presença de vida. Então, esse estudo aqui, um estudo interessante, essa pesquisadora analisou, catalogou, né, 137 organismos comuns na Terra que dão coloração vista do espaço. Ou seja, conseguem colorir uma parte do oceano, florestas, bactérias, etc. Né? Identificou várias cores diferentes. Então a gente pode pegar exoplanetas e analisar só a cor do exoplaneta e dizer se é mais provável ou menos provável que esse exoplaneta tenha vida. E começar estudando pelos que são mais prováveis, tirando espectro, obtendo dados com mais detalhes, porque hoje nós temos milhares e milhares de exoplanetas e precisamos estudar em detalhe para saber se tem vida ou não. Mas não dá para estudar em detalhe esses milhares todos. Então eu favoreço, escolho alguns exoplanetas que são mais interessantes para isso daí. Por exemplo, eu posso fazer um gráfico assim, ó, de cor-cor, né? Nós tínhamos feito um gráfico de cor-cor antes, quando estávamos estudando estrelas,
para analisar os comportamentos das estrelas, né? Mas eu posso fazer um gráfico de cor dos exoplanetas e tentar achar cores semelhantes a cores relacionadas à vida na Terra. Por exemplo, o mar cai aqui, a cor do mar, nesse diagrama. Aqui em cima cai uma região do mar que está com algas vermelhas. Aqui caem florestas, vários tipos de florestas, dependendo dos tipos de plantas. Aqui alguns tipos de bactérias, etc. Basalto, neve e diversas coisas. Marte cai aqui, a cor de Marte cai aqui, né? Vários tipos de solos e plantas, etc. se distribuem nesse diagrama. Então eu posso pegar vários exoplanetas, esse é um tipo de estudo fácil de fazer, que um telescópio consegue fazer mais fácil do que tirar um espectro, e jogar todos os dados dos exoplanetas aqui. Então a gente pode excluir, né, ou escolher, né, com base na posição onde eles caem. Se cai um exoplaneta verde, muito verde, bom, eu vou olhar esse exoplaneta verde, né? Se cai um exoplaneta muito vermelho, pode ser alga, pode ser alguma coisa. Então, não sei. É um estudo que estamos começando a fazer nesse momento. E, de novo, estamos num momento importante, porque as respostas vão ser dadas aí logo. Espera-se que dêemos respostas logo. Então, a gente termina essa aula aqui, e nas próximas aulas agora vamos continuar falando de onde procurar vida, e como procurar vida inteligente, como tentar fazer, né? Como se comunicar, inclusive, né, com vida inteligente. Obrigado.